Como é bom poder estar com você. Já é a quinta noite, estamos indo para o final. Já estou até com um gostinho de saudade de poder falar com você a respeito de Jesus como sendo aquele que restaura as vidas, muda e transforma as experiências. Hoje nós teremos uma mensagem fantástica da Palavra de Deus, que é o túmulo. Mas antes, como já é de costume nessas noites, nós ouviremos uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, para preparar o nosso coração à leitura da Palavra. Vamos então ouvir a mensagem? Deus te abençoe. Mas um dia encontrei luz e salvação. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. Minha alma se encheu, não há mais um vazio, não mais culpa, não mais dor, salvo por amor. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. Livre sou. Fui perdido, mas mudei. Meu caminho eu achei. Não há mais condenação, salvo estou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. Livre agora, eu sei que sou. Olá, tudo bem? Convido a todos a orar agora. Querido Deus, Pai amado, venho a Ti para agradecer pelas bênçãos derramadas sobre nós e que neste reencontro o Espírito Santo possa trabalhar em muitos corações e que novas vidas possam ser alcançadas para Ti, meu Deus. Também quero agradecer pela força que o Senhor tem dado a cada Caleb para a pregação do Seu Evangelho, levando o amor e a palavra de Deus ao próximo, e que tudo seja feito para a honra e glória de Ti, Senhor. Por isso quero Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Realmente, essas mensagens têm falado fundo ao nosso coração. Que mensagem musical tão inspiradora, não é verdade?
Agora, nós vamos, como fizemos as outras noites, vamos orar, pedindo que Deus fale a nós através da leitura da palavra. Vamos orar? Querido Pai, hoje, Senhor, temos um tema maravilhoso, que vamos estudar sobre a ressurreição do amigo de Jesus. Bom Pai, que essa mensagem possa falar fundo ao nosso coração e possamos ter um encontro com Jesus Salvador. Que a Tua graça esteja conosco. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a mensagem de hoje está no capítulo 11 do Evangelho de João, que fala sobre o túmulo. Eu não gosto de algumas obrigações que nós temos no ministério pastoral. Algumas são boas, trazem alegria, deleite, prazer, batismo, apresentação de criança, casamento, são celebrações, Santa Ceia, são celebrações assim fantásticas, maravilhosas, que nos aproximam das pessoas e podemos nos confraternizar, nos alegrar com elas. Mas como é triste ter que estar em um cemitério, em uma situação de velório, de enterro. Eu sei que é a minha obrigação, eu vou, mas confesso a você, não vou com prazer. E a cena que nós vamos estudar agora é a cena da morte de alguém. Mas é a cena da morte de uma pessoa que Jesus amava, que era próximo, amigo de Jesus. Vamos ao texto? Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O verso 5 nos diz, amigos: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Muito bem. Esse é o contexto, então, da situação que nós vemos relatadas nessa mensagem. Jesus estava próximo da semana da Páscoa, que seria o período do seu flagelo, e ele sabia que isso iria acontecer. Tanto é que no decorrer do relato, quando Jesus disse que Lázaro estava doente, mas ele não iria morrer, ele iria passar pelo sono e tal, os seus discípulos, se ele está dormindo, não tem problema. Mas Jesus diz, não, Lázaro morreu. E um dos seus discípulos diz o seguinte: então vamos lá com ele, para sermos mortos juntos com ele. A situação era tensa. Os líderes judeus que eram contrários a Jesus já haviam preparado toda a situação para que ele fosse condenado à morte. Ir a Betânia era muito perigoso. E como os líderes religiosos sabiam que Jesus estaria por ali, eles estavam ali infiltrados no meio daquela multidão de pessoas que clamavam a morte de Lázaro. Uma coisa interessante é que quando algum judeu, pelo menos naquela época, morria, existiam pessoas que eram pagas para lamentar e chorar em todo o cortejo fúnebre e também depois que a pessoa morria. E essas pessoas, elas aumentavam o clamor, o sofrimento, mostrando o quanto aquela pessoa era querida. Jesus já havia feito outros milagres importantes, como o milagre que ele fez com Lázaro. Lembram da filha de Jairo
que estava morta e Jesus ressuscitou. E Jesus disse, não, essa menina está dormindo. As pessoas não acreditaram que Jesus de fato tinha ressuscitado ela. Foi por isso que Jesus se demorou mais 4 dias. Uma coisa interessante, dentro da tradição judaica, não judaica bíblica, mas a tradição que aquele povo havia adquirido com o decorrer do tempo, acreditava-se que a pessoa, quando ela morria, a alma da pessoa ainda ficava vagueando por ali, tentando entrar no corpo novamente pelos 3 dias seguintes. Então essa tradição, ela poderia atrapalhar Jesus na demonstração da sua divindade ali. Então, propositadamente, Jesus esperou 4 dias. Porque essa tradição já teria passado. Se Jesus vai antes, as pessoas iriam dizer, não, o Espírito entrou de novo no corpo e está tudo certo. Na realidade, essa pessoa não morreu. Aconteceu alguma coisa com ela. Mas Jesus esperou 4 dias. E então já não havia mais condições de essa pessoa voltar à vida de uma forma natural. Pois bem, eu me lembro no sepultamento da minha avó, há alguns anos atrás, que os meus familiares tiveram a ideia de pegar os ossos do meu avô e colocar junto no caixão com a minha avó que havia falecido. Algo interessante aconteceu. E quando enfiaram o pé de cabra para abrir aqueles restos de caixão que haviam ali, saiu assim, fez um barulho seco, assim, opaco, assim, um barulho assim, e saiu pó para todo lado. E havia ainda alguns ossos do meu avô ali, já fazia uns 13, 14 anos que ele havia morrido. E apenas o crânio da cabeça dele estava ali intacto com os cabelos que ele tinha quando ele morreu. Já foi uma cena impactante ver ali somente os restos mortais dele. Agora imagine ver alguém que morreu há 4 dias. O corpo ele começa a entrar em um processo de putrefação, de decomposição, os órgãos internos estouram, explodem, e as bactérias, os vermes já começam a fazer ali o seu trabalho de decomposição, de eliminação daquele corpo morto. E Jesus então vai para ressuscitar alguém que havia morrido há 4 dias. O interessante dessa história é ver o sofrimento daquela família, daquelas irmãs, que tinham em Lázaro alguém que as apoiava, que as ajudava, que era o esteio da família. E elas vão ao encontro de Jesus e chorando, falando, olha, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida, se vocês acreditarem em mim, mesmo quem morra viverá. E aquela cena toda truncada, triste. E Jesus então fala, onde que sepultaram o meu amigo? Me levem lá. E Maria disse, vem e vê. Está relatado no verso 35 do capítulo 11 de João. Para mim, o verso mais lindo das Escrituras, eu quero ler com você agora. João capítulo 11, João capítulo 11, o verso 35 fala que Jesus chorou. Amigos, tem uma profundidade essas palavras, porque quando nós vemos que Jesus não é só aquele ser poderoso que resolve todos os problemas, mas aquele ser que sente as dores que o ser humano sente, que sofre as percas como nós sofremos. Nós podemos ver que nós temos não somente um Deus, mas um irmão. Alguém que está ao lado.
Jesus chorou. Mas ele não chorou por causa de Lázaro, propriamente dito, mas ele chorou por ver a desgraça da degradação humana. Ele chorou por ver o resultado malévolo do pecado. Ele chorou porque ele viu o quanto era necessário que ele entregasse a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa é a mensagem do Evangelho, amigos. Essa é a mensagem de Cristo. Ele chorou porque ele quer rir, e rir abundantemente. Ele quer rir de alegria quando todos nós estivermos reunidos com ele para sempre. Aquele momento foi um momento marcante. Jesus precisava mostrar que ele de fato era o Messias, de fato era o resgatador, e ele foi então até o túmulo. Chegando lá, algumas pessoas iam cochichando por trás dele e conversando. Algumas daquelas pessoas, lembram que eu falei ontem? Daquelas que são tão espirituais, tão certinhas, que falam mal dos outros e culpam os outros. Essas pessoas estavam lá, como sempre estão em todos os lugares, em todos os ambientes. E elas falavam: olha, ele curou a muitos, por que não curou esse? Por que deixou que esse morresse? Se ele é tão poderoso, por que ele permitiu que isso acontecesse? E Jesus foi ouvindo, e foram caminhando, e foram indo até a sepultura. Chegando perto, Jesus então faz uma coisa que eu não sei se eu faria. Claro que não dá nem para pensar num negócio desse, mas Jesus, ele disse para as pessoas que estavam ali: tire a pedra. Era costume enterrar as pessoas em sepulcros, em túmulos que eram abertos à picareta nas rochas. E era um trabalho muito duro, difícil, ruim de se fazer. Somente pessoas que tinham certa condição financeira poderiam fazer. E ali, depois de feito um buraco na rocha, eles faziam uma tampa de pedra maciça, pesada, e lacravam aquele túmulo com aquela pedra. Passavam um tipo de argamassa e fechavam, para os odores não saírem. E ali Jesus estava. Ele poderia simplesmente fazer assim, ó, e aquela rocha, aquela tampa voar. Mas ele fez questão de fazer com que as pessoas participassem daquele momento. Sabe, amigos, muitos clamam por Deus. Muitos clamam pelas bênçãos de Deus, mas não aceitam o Deus da bênção. Venha a nós, mas o seu reino? Para que o seu reino? Eu não quero o seu reino, eu quero o que ele pode me proporcionar. E então se afastam da verdadeira adoração. Jesus falou para aqueles homens: tirem a pedra. Isso vocês podem fazer. O restante, deixa que eu faço. Quando Jesus diz isso, as irmãs de Jesus dão um grito e falam: não faça isso. Ele já morreu faz 4 dias. Não faça isso. Jesus fala: olha, mas vocês não disseram que vocês creem? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, imagine a cena. Que situação assim constrangedora. E se ele não ressuscitar, como vai ser? Vão ver o corpo de Lázaro podre, caindo, gotejando, resíduos de um corpo que está em putrefação. Jesus falou para ela: vocês precisam crer. Amigos, todas essas noites nós estamos falando de crer que Jesus pode fazer, que Jesus pode curar, e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você precisa crer, mas não é uma crença que é tome lá da cá, não é uma crença que você vai acreditar porque Ele vai fazer. Se Ele não fizer, como vai ser? A nossa fé tem que estar acima
das respostas de Deus. Eu creio porque Ele pode. E se Ele pode, isso é suficiente. Jesus então manda tirarem a pedra. As pessoas dali tiram a pedra e Jesus então clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Agora o ser divino se apresenta. Agora o Emanuel, Deus conosco, se apresenta. E sabe por que Jesus chama ele pelo nome? Porque se Jesus não chamasse pelo nome, amigos, todos os mortos que estavam naquela redondeza, naquela região, seriam ressuscitados. Tamanho o poder do nosso Deus. Amém? Amém. É isso mesmo. Jesus pode todas as coisas. E então sai dali aquele que estava morto, como testemunho, como trunfo da vitória de Jesus pela morte. Eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que Lázaro ressuscitou, aquela pessoa que você ama, se amou a Jesus, se entregou a vida a Ele, ressuscitará também. Eu creio nisso. Porque Jesus mesmo, dado a sua voz de comando, o conjunto angelical sairá do céu, tocando trombetas, e o seu anjo da guarda irá ressuscitar. Irá ressuscitar o seu familiar que você tanto chora perca hoje. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos, estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo fala: consolai-vos, pois, com estas palavras, a morte não é o fim de todas as coisas. Jesus nos restaurará a imagem do que fomos na pessoa de Adão e Eva no Éden antes do pecado. Lázaro foi um trunfo da vitória de Jesus. Em Cristo, a vida original, não a vida emprestada, não a vida derivada, aquele que Ele próprio estava prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou o seu direito e poder para dar a vida eterna. Acreditar que Jesus pode transformar morte em vida é o maior milagre. Nesse momento nós vamos ouvir mais uma mensagem poderosa, cantada, e ao final dela eu quero orar com você, para que a sua fé em Jesus esteja firme até a sua volta. Vamos ouvir então esta bela mensagem? Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar?
só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Uma bela mensagem, e eu tenho certeza que esta mensagem musical falou fundo ao teu coração. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, porque em Jesus temos vida e vida em abundância. Da mesma forma que Jesus deixou o sepulcro vazio de Lázaro, que ele mesmo deixou o seu próprio sepulcro vazio. O sepulcro nosso, se nós morrermos antes dele voltar, ou o sepulcro dos nossos amados, também ficará vazio para a eternidade. Vamos orar? Querido Pai, eu sei, Senhor, que muitos estão vivendo lutas espirituais tremendas, que estão vivendo, Senhor, o limiar da perdição ou da salvação, e eu imploro a Ti, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, que traga paz, alento, ânimo a estes corações entristecidos. Que a Tua graça basta a vida e a experiência deles, e a minha também. Nos dê, Senhor, uma noite de paz, na certeza que o Senhor colocará em ordem o caos que esse mundo vive. Dá-nos a bênção da aceitação do senhorio de Jesus em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã teremos, infelizmente, a nossa última noite. Mas teremos uma mensagem especial da Palavra de Deus. Você não pode perder. Às 19h30 nos encontramos neste canal do YouTube. Novamente. Que Deus te abençoe. Tu
és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno.